Ele estava ali, de túnica branca, sendo humilhado por empresários brasileiros. Até a garçonete olhar nos olhos dele e falar no idioma que ninguém esperava. Muhammad al-Rashid empurrou a porta de vidro do restaurante Vila Toscana e sentiu o ar-condicionado gelado bater no rosto. Era um dos lugares mais refinados de São Paulo, com mesas de mármore, lustres de cristal e uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Ele ajustou a túnica branca impecável e olhou ao redor, procurando pelos empresários brasileiros que tinha vindo encontrar. Os 3 homens estavam sentados na mesa do fundo, todos de terno escuro, falando alto e gesticulando com taças de vinho tinto na mão. Muhammad reconheceu Carlos Eduardo Monteiro, CEO da construtora que queria fechar negócio com ele. Ao lado estavam Roberto Silva e André Campos, sócios de uma empresa de importação. Eles tinham viajado até Dubai na semana anterior para apresentar uma proposta milionária, mas Muhammad tinha preferido continuar as negociações em território brasileiro para conhecer melhor como eles operavam. Quando se aproximou da mesa, os 3 pararam de falar e o cumprimentaram com sorrisos que não chegavam aos olhos. Muhammad tinha aprendido ao longo dos anos a distinguir respeito genuíno de interesse puramente financeiro. E aqueles homens definitivamente estavam na segunda categoria. Muhammad, que bom que conseguiu vir. Carlos Eduardo se levantou para apertar sua mão, mas o cumprimento foi rápido, quase mecânico. Espero que tenha gostado de São Paulo. Cidade corrida, né? Bem diferente do deserto. Roberto riu da piada do sócio e Muhammad forçou um sorriso educado. Ele tinha ouvido variações desse mesmo comentário ignorante centenas de vezes ao longo da vida. As pessoas pareciam achar que o Oriente Médio era apenas areia e camelos, sem nenhuma compreensão da riqueza cultural e econômica da região. São Paulo é impressionante mesmo, Muhammad respondeu em português perfeito, sentando-se na cadeira que André tinha puxado para ele. Uma das maiores metrópoles do mundo, muito desenvolvimento. Ah, você fala português muito bem. Roberto pareceu genuinamente surpreso. Onde aprendeu? Tenho negócios em vários países da América Latina há mais de 10 anos. É importante conhecer o idioma dos parceiros. Os 3 brasileiros trocaram olhares rápidos, como se estivessem reavaliando sua opinião sobre Muhammad. Eles claramente não esperavam que ele fosse tão articulado ou conhecesse tanto sobre a região. Uma garçonete se aproximou da mesa carregando um bloco de pedidos. Era uma mulher jovem, de uns 26 anos, cabelo castanho preso em um coque baixo, uniforme impecável e um sorriso profissional mas caloroso. Muhammad notou que ela se movia com elegância natural, não a elegância forçada de quem está tentando impressionar, mas a graça genuína de quem tem confiança em si mesma. Boa noite, senhores. Meu nome é Marisa e vou cuidar da mesa de vocês hoje. Gostariam de conhecer nossa carta de vinhos especiais? Claro, querida. Carlos Eduardo respondeu com um tom condescendente que fez Muhammad franzir levemente as sobrancelhas. Mas antes, me diz uma coisa. Você conhece vinhos árabes? Nosso amigo aqui é do Oriente Médio. Marisa olhou diretamente para Muhammad, e ele percebeu que ela não parecia constrangida ou curiosa da forma invasiva que a maioria das pessoas ficava quando descobriam sua origem. Havia algo diferente no olhar dela, uma inteligência natural que o intrigou. Conheço alguns vinhos do Líbano, que são excelentes. Mas se me permitir sugerir, temos uma carta italiana fantástica que harmoniza perfeitamente com nossa culinária. Muhammad ficou impressionado. A maioria das pessoas assumia automaticamente que ele não bebia álcool por ser árabe, sem nem perguntar. Marisa tinha sido respeitosa sem fazer suposições e ainda demonstrou conhecimento sobre vinhos da região. Perfeito, Muhammad disse. Pode trazer sua melhor sugestão italiana. Enquanto Marisa anotava o pedido, André fez um comentário que chegou até os ouvidos dela. Bom, pelo menos ela sabe que vocês não bebem só leite de camela, né? Os outros 2 riram, e Muhammad sentiu o familiar aperto no estômago que sempre vinha quando presenciava esse tipo de ignorância. Ele olhou para Marisa e viu que ela tinha ouvido o comentário também. A expressão no rosto dela mudou sutilmente, uma sombra de desaprovação cruzando seus olhos. Com licença, ela disse, mantendo o tom profissional, mas Muhammad percebeu a tensão na voz. Volto já com a carta de vinhos. Quando Marisa se afastou,
Roberto se inclinou sobre a mesa e baixou a voz. Cara, você tem que entender que aqui no Brasil a gente é direto, sabe? Sem frescura. Espero que não tenha se ofendido com a brincadeira. Muhammad respirou fundo. Ele estava acostumado com esse tipo de brincadeira, mas isso não significava que aceitava. Não há problema. Mentiu. Vamos focar nos negócios. Por 20 minutos, eles discutiram os detalhes do contrato. Muhammad representava um consórcio de investidores que estava interessado em financiar projetos de infraestrutura no Brasil, especificamente na área de energia sustentável. Os números eram impressionantes. 200 milhões de dólares em investimento inicial, com potencial para chegar a $500 milhão nos próximos 5 anos. Marisa voltou algumas vezes para servir entrada, prato principal e verificar se estava tudo em ordem. Muhammad notou que ela era extremamente profissional com todos, mas havia uma frieza sutil na forma como tratava os 3 brasileiros depois do comentário desrespeitoso. Com ele, ela mantinha um respeito genuíno que não parecia forçado. E aí, Muhammad? Carlos Eduardo disse depois de um gole generoso de vinho. Me fala uma coisa. Vocês árabes são mesmo todos ricaços do petróleo? Ou isso é só coisa de filme? Muhammad quase engasgou com a água. A pergunta era tão direta e inapropriada que ele ficou sem palavras por alguns segundos. Roberto e André riram como se o sócio tivesse feito a piada do ano. Nossa economia é bem diversificada, Muhammad respondeu, tentando manter a calma. Temos setores de tecnologia, turismo, finanças, educação. O petróleo é apenas uma parte. Ah, claro, André disse claramente sem acreditar. Mas convenhamos, sem o petróleo vocês ainda estariam andando de camelo pelo deserto, né? Dessa vez Muhammad não conseguiu esconder a irritação. Ele estava prestes a responder quando sentiu uma presença ao lado da mesa. Marisa tinha voltado, oficialmente para recolher os pratos vazios, mas Muhammad percebeu que ela havia chegado bem na hora da ofensa. Desculpem a intromissão, Marisa disse, a voz cuidadosamente controlada, mas não pude deixar de ouvir. Vocês sabem que Dubai tem uma das arquiteturas mais avançadas do mundo, né? E que o Catar está organizando a Copa do Mundo com tecnologia de ponta? Meio reducionista pensar que uma região inteira depende só de petróleo. O silêncio que se fez na mesa foi absoluto. Os 3 brasileiros ficaram boquiabertos, claramente não esperando que uma garçonete os confrontasse. Muhammad sentiu uma onda de gratidão e admiração por aquela mulher corajosa. Carlos Eduardo foi o primeiro a se recuperar, e sua reação foi previsível. Olha só, gente. A garçonete virou especialista em geopolítica internacional. É, querida, Roberto acrescentou com um sorriso condescendente. Acho melhor você focar em servir as mesas e deixar os assuntos sérios para quem entende. E Muhammad viu o rosto de Marisa corar levemente, mas ela manteve a dignidade. Claro, senhores. Peço desculpas pela intromissão. Quando ela se afastou novamente, Muhammad tomou uma decisão. Ele tirou o celular do bolso e fingiu que estava recebendo uma ligação importante, mas na verdade estava ligando para seu próprio assistente em Dubai. Sim, Ahmad, ele disse em seu idioma nativo, alto o suficiente para que a mesa toda ouvisse. Estou no Brasil agora. O problema é que algumas pessoas aqui não respeitam nossa cultura. Ele estava falando sobre estar no Brasil e que algumas pessoas não respeitavam sua cultura. Mas sabia que os brasileiros não entendiam uma palavra. Queria apenas mostrar sua língua nativa e observar as reações. Os 3 empresários ficaram claramente desconfortáveis, sussurrando entre si e fazendo caretas como se Muhammad estivesse falando algum tipo de código secreto. Era exatamente a reação preconceituosa que ele esperava. Mas quando Marisa passou perto da mesa carregando uma bandeja para outra mesa, algo extraordinário aconteceu. Ela parou por um segundo, olhou diretamente para Muhammad e disse baixinho, mas claramente audível. Eu entendo um pouco do seu idioma e obrigada pela sua paciência. Muhammad quase derrubou o telefone. Ela tinha dito que entendia um pouco do árabe e agradecido pela paciência dele. A pronúncia não era perfeita, mas era compreensível e respeitosa. Os 3 brasileiros olharam de Muhammad para Marisa como se estivessem assistindo a um filme legendado, sem as legendas.
Eles claramente não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, mas percebiam que havia acabado de ocorrer alguma comunicação significativa. Muhammad desligou o telefone e olhou para Marisa com uma expressão de surpresa e interesse genuínos. "Onde você aprendeu meu idioma?" ele perguntou em árabe. "Faculdade de idiomas", ela respondeu com um sorriso tímido. "Ainda estou aprendendo." Carlos Eduardo bateu na mesa, claramente frustrado por estar sendo excluído da conversa. Ei! O que está acontecendo aqui? Vocês dois se conhecem ou alguma coisa?" Muhammad olhou para os 3 homens e, pela primeira vez na noite, sorriu genuinamente. "Não, nós não nos conhecemos. Mas parece que a garçonete que vocês subestimaram tanto sabe mais sobre minha cultura do que vocês 3 juntos." O constrangimento na mesa era palpável. Roberto tentou rir, mas saiu como um pigarro nervoso. André mexia no guardanapo sem saber onde colocar os olhos. Carlos Eduardo tentava manter a postura, mas estava visivelmente irritado. "Que coincidência engraçada", Carlos Eduardo disse, forçando um sorriso. "Mas vamos voltar aos negócios, né? Tempo é dinheiro." Muhammad assentiu, mas sua atenção estava dividida. Parte dele queria continuar a conversa com Marisa, descobrir como uma garçonete brasileira tinha decidido aprender árabe, entender o que a motivava. A outra parte estava processando o que tinha acabado de descobrir sobre o caráter dos homens com quem estava prestes a fechar um negócio multimilionário. "Claro", Muhammad disse. "Vamos falar de negócios. Mas primeiro, gostaria de esclarecer uma coisa com vocês." Os 3 se inclinaram para a frente, interessados. "Vocês acham mesmo que vão fechar um contrato de $200 milhões tratando minha cultura e meu povo com desrespeito?" A pergunta caiu como uma bomba no meio da mesa. O silêncio foi tão profundo que Muhammad podia ouvir as conversas das outras mesas ao redor. Carlos Eduardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, enquanto Roberto e André trocavam olhares desesperados. "Muhammad, cara, você entendeu mal", Carlos Eduardo tentou se explicar. "Era só brincadeira, você sabe. Brasileiro é assim mesmo, gosta de uma zoeira." "Zoeira?" Muhammad repetiu a palavra lentamente. "Chamar meu povo de atrasado é zoeira? Assumir que somos primitivos é brincadeira?" André tentou intervir. "Olha, se ofendemos alguma coisa, pedimos desculpas. Não foi nossa intenção." Muhammad olhou para cada um dos 3 homens e viu exatamente o que esperava ver. Arrependimento não pela ofensa, mas pela possibilidade de perder dinheiro. Nenhum remorso genuíno. Nenhuma compreensão real do que tinham feito de errado. Nesse momento, Marisa se aproximou novamente para perguntar se eles gostariam de sobremesa. Muhammad percebeu que ela tinha notado a tensão na mesa e estava sendo extra cuidadosa. "Obrigado", Muhammad disse para ela em árabe. "De nada", ela respondeu automaticamente no mesmo idioma. E foi nesse momento que Muhammad percebeu que tinha encontrado algo muito mais valioso que qualquer contrato de negócios. Tinha encontrado alguém que via além das aparências, que respeitava outras culturas o suficiente para aprender sobre elas, que tinha coragem de defender o que era certo mesmo arriscando seu emprego. Os 3 empresários brasileiros continuaram tentando se redimir pelo resto da noite, mas Muhammad já tinha tomado sua decisão. E não era apenas sobre os negócios. Era sobre descobrir quem era realmente aquela mulher extraordinária que tinha transformado uma noite desagradável em algo completamente inesperado. Marisa terminou de servir a mesa do canto e respirou fundo antes de voltar para a mesa dos 4 homens. A tensão que sentia no ar era quase palpável, e ela sabia que sua intervenção anterior havia mudado completamente a dinâmica da conversa. Seus 5 anos de faculdade de letras com especialização em árabe tinham ensinado muito mais que idioma. Tinham ensinado sobre respeito, sobre culturas ricas e complexas que a maioria das pessoas reduzia a estereótipos bobos. Quando se aproximou da mesa novamente, notou que Muhammad estava olhando diretamente para ela com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia ser gratidão. Os 3 brasileiros, por outro lado, pareciam crianças que tinham sido pegas fazendo algo errado e não sabiam como se comportar. "Gostariam de conhecer nossa carta de sobremesas?" ela perguntou, mantendo o tom profissional, mas direcionando a pergunta principalmente para Muhammad. "Na verdade", Muhammad disse, "gostaria de fazer um pedido especial."
Você poderia se sentar conosco por alguns minutos? Gostaria muito de conversar com alguém que entende minha língua. Marisa hesitou. O restaurante ainda tinha outras mesas para atender, e sentar com clientes durante o horário de trabalho não era exatamente protocolo. Mas havia algo na forma sincera como Muhammad tinha feito o pedido que a fez querer aceitar. Só um minutinho, ela disse, puxando uma cadeira vazia de uma mesa próxima. Meu supervisor está no escritório, mas se ele aparecer, preciso voltar ao trabalho. Carlos Eduardo claramente não gostou da situação. Olha, Muhammad, a gente tem coisas importantes para discutir. Talvez seja melhor a moça voltar ao trabalho dela. Na verdade, Muhammad respondeu sem tirar os olhos de Marisa. Acho que ela pode contribuir muito mais para a nossa conversa do que vocês imaginam. Marisa sentou-se e ficou surpresa quando Muhammad começou a fazer perguntas sobre seus estudos em árabe. Ela explicou que sempre teve fascínio por idiomas desde criança, que na faculdade se especializou em línguas semíticas e que escolheu o árabe especificamente porque queria entender uma cultura que via sendo constantemente mal representada na mídia. Incrível, Muhammad disse quando ela mencionou que também estudava história do Oriente Médio. É raro encontrar brasileiros interessados genuinamente em nossa cultura. A maioria só conhece estereótipos de filmes. Exatamente, Marisa respondeu animando-se. As pessoas não fazem ideia da riqueza da literatura árabe clássica, da contribuição dos árabes para a matemática e a medicina, da diversidade de países e culturas na região. Roberto fez uma careta. Olha só, ela decorou a lição de casa direitinho. Marisa virou-se para ele com os olhos brilhando de indignação. Lição de casa? Senhor, eu passei 5 anos estudando, fiz intercâmbio no Marrocos, escrevi tese sobre poesia árabe moderna. Não é lição de casa, é conhecimento real. Intercâmbio no Marrocos? Muhammad perguntou impressionado. Como foi a experiência? Os olhos de Marisa se iluminaram quando ela começou a descrever os 6 meses que passou em Rabat, as famílias que a acolheram, as mesquitas que visitou, os poetas contemporâneos que conheceu. Muhammad ouvia cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes e acrescentando detalhes sobre lugares que ele conhecia. André, claramente impaciente, interrompeu a conversa. Gente, desculpa quebrar esse momento cultural lindo, mas a gente tem um contrato milionário para discutir aqui. Será que podemos focar no que realmente importa? E o que realmente importa para você? Muhammad perguntou, e havia algo perigoso no tom da pergunta. Dinheiro é, André respondeu sem pensar. Lucro, retorno sobre investimento, coisas práticas. Muhammad assentiu lentamente. Entendo. E você acha que eu vou investir 200 milhões de dólares com pessoas que demonstram total desrespeito pela minha cultura e pelos meus valores? Carlos Eduardo percebeu que a situação estava saindo do controle. Muhammad, cara, a gente pode ter falado alguma coisa meio sem pensar, mas isso não tem nada a ver com nossa capacidade profissional. Não tem? Muhammad se inclinou para a frente. Vocês acham que posso confiar em parceiros de negócios que fazem piadas preconceituosas sobre meu povo na primeira reunião? Que tratam funcionários com condescendência? Que acham que dinheiro é a única coisa que importa? Marisa observava a troca tensa, percebendo que estava presenciando algo muito mais significativo que uma simples discussão de negócios. Muhammad não era apenas um investidor árabe qualquer. Havia autoridade na voz dele, um poder que ia além do que ela imaginara inicialmente. Posso fazer uma pergunta? Marisa disse olhando para Muhammad. O senhor trabalha especificamente com que tipo de investimentos? Muhammad sorriu. Desenvolvimento sustentável, energia renovável, projetos que beneficiam comunidades locais e respeitam o meio ambiente. Acredito que negócios devem ter propósito além do lucro. Nossa, Marisa respondeu genuinamente impressionada. Isso é incrível. O mundo precisa de mais investidores com essa visão. Roberto deu uma risada forçada. Claro, muito bonito esse papo de responsabilidade social. Mas no final das contas, o que conta mesmo é o retorno financeiro. Para você, talvez. Muhammad respondeu. Para mim, conta muito mais a integridade dos parceiros. E nesse momento, o supervisor de Marisa apareceu na área do salão observando as mesas. Ela percebeu que precisava voltar ao trabalho imediatamente. Peço desculpas, preciso retomar meu trabalho, ela disse, começando a se levantar.
Espere, Muhammad disse, pegando um cartão de visita do bolso. Gostaria muito de continuar nossa conversa sobre literatura árabe em outro momento. Você aceita? Marisa olhou para o cartão e quase deixou ele cair quando leu o que estava escrito. Muhammad Al-Rashid, Chairman and CEO, Al-Rashid Investment Group, Dubai. O senhor é... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. CEO de uma das maiores holdings de investimento do Oriente Médio. Muhammad completou tranquilamente. E muito interessado em conhecer melhor alguém que dedicou anos a entender minha cultura. Os três brasileiros ficaram em silêncio absoluto. Carlos Eduardo estava pálido, Roberto mexia nervosamente no colarinho da camisa e André parecia ter engolido a língua. Eles claramente não tinham feito a pesquisa adequada sobre quem era Muhammad e agora percebiam a dimensão do erro que tinham cometido. Nossa! Não sabia. Marisa gaguejou. Pensei que o senhor fosse apenas um investidor qualquer. Muhammad sorriu. É exatamente essa a impressão que quero causar inicialmente. Assim descubro rapidamente o caráter das pessoas com quem estou lidando. Marisa guardou o cartão no bolso do avental, ainda processando a informação. Ela tinha passado os últimos 40 minutos conversando naturalmente com um dos homens mais poderosos do Oriente Médio, tratando-o simplesmente como outro cliente interessante. Preciso ir mesmo, ela disse. Mas, obrigada pela conversa. Foi a coisa mais interessante que aconteceu no meu trabalho em muito tempo. Quando Marisa se afastou, Muhammad se virou para os três brasileiros, que pareciam ter encolhido nas cadeiras. Então, ele disse calmamente, ainda acham que a garçonete não tem nada a contribuir para a nossa discussão de negócios? Carlos Eduardo tentou se recuperar. Muhammad, olha, a gente claramente subestimou você também. Se soubéssemos quem você realmente era, teriam me tratado diferente? Muhammad interrompeu. E isso torna a situação melhor ou pior? Roberto tentou uma abordagem diferente. Olha, todo mundo comete erros. O importante é reconhecer e seguir em frente. Vamos focar no futuro. O futuro? Muhammad repetiu. O futuro é que agora eu sei exatamente com que tipo de pessoas estou lidando. Pessoas que julgam pelos estereótipos, que tratam funcionários com desrespeito, que mudam de comportamento baseado no tamanho da conta bancária de alguém. André fez uma última tentativa desesperada. Muhammad, cara, você não pode julgar nossa empresa toda por algumas brincadeiras bobas. Temos uma proposta sólida, números comprovados. Números? Muhammad abriu a pasta que estava ao lado da cadeira e tirou alguns documentos. Vocês querem falar de números? Eu pesquisei vocês antes de vir para cá. 3 processos trabalhistas por discriminação nos últimos 2 anos. Multas ambientais que vocês tentaram esconder. Histórico de atrasar pagamentos para fornecedores menores. O silêncio na mesa foi mortal. Os 3 brasileiros trocaram olhares desesperados, percebendo que Muhammad tinha feito a lição de casa muito melhor que eles. Como você acha que eu me tornei CEO de uma das maiores empresas de investimento do mundo? Muhammad continuou. Fazendo negócios com qualquer um que aparece com uma proposta? Ignorando red flags óbvios? Carlos Eduardo tentou uma última cartada. Tudo bem. Tivemos alguns problemas no passado. Mas podemos mudar, podemos melhorar. Essa parceria seria importante demais para desperdiçar por mal-entendidos. Muhammad olhou para ele por um longo momento. Sabe qual é a diferença entre vocês e aquela jovem que vocês trataram com condescendência? Ela dedicou anos da vida para entender e respeitar uma cultura diferente. Vocês nem se deram ao trabalho de pesquisar adequadamente a pessoa com quem queriam fazer negócios. Ele começou a guardar os documentos na pasta. E sabe o que mais me impressiona? Ela teve coragem de me defender quando vocês estavam sendo desrespeitosos, mesmo arriscando o emprego. Isso é integridade, algo que vocês claramente não possuem. Roberto fez um último apelo desesperado. Muhammad, por favor, não vamos deixar que alguns mal-entendidos destruam uma oportunidade de negócio que pode beneficiar todo mundo. Muhammad se levantou da cadeira, ajustou a túnica e olhou para os 3 homens. Não são mal-entendidos. É quem vocês realmente são. E eu não faço negócios com pessoas assim. Ele tirou algumas notas da carteira e colocou na mesa. Para a conta. E uma gorjeta generosa para Marisa.
que foi a única pessoa aqui que me tratou com respeito genuíno. Quando Muhammad começou a se afastar da mesa, Carlos Eduardo se levantou também, claramente desesperado. Espera aí! Você não pode simplesmente ir embora! Temos um acordo preliminar! Muhammad parou e se virou. Acordo preliminar? Baseado em quê? Em vocês acharem que eu era algum árabe ingênuo que seria fácil de manipular? Desculpe decepcionar vocês, mas não funcionou. Ele olhou na direção onde Marisa estava servindo outra mesa. A única pessoa aqui que realmente me impressionou foi ela. Uma garçonete que sabe mais sobre minha cultura que 3 empresários que queriam 200 milhões dos meus dólares. Muhammad caminhou em direção à saída, deixando os 3 brasileiros sentados na mesa, atordoados com a rapidez com que toda a situação tinha desmoronado. Eles tinham chegado ao restaurante achando que fechariam o negócio mais importante das suas carreiras e estavam saindo de mãos vazias por causa da própria arrogância e ignorância. Do lado de fora do restaurante, Muhammad parou por um momento e olhou através da janela de vidro. Podia ver Marisa continuando seu trabalho, profissional e dedicada, provavelmente sem nem imaginar o impacto que tinha causado na noite. Ele olhou novamente para o cartão que ela tinha dado para ele. Não era um cartão de visita empresarial, mas um papel onde ela tinha rabiscado o número do celular. Era humilde, simples, mas representava algo muito mais valioso que qualquer proposta milionária. Autenticidade. Muhammad guardou o papel cuidadosamente no bolso da túnica e sorriu. Havia vindo ao Brasil esperando fechar um negócio importante e encontrou algo muito mais raro. Uma pessoa genuína num mundo cheio de máscaras. Enquanto esperava o motorista, ele tirou o próprio celular e digitou uma mensagem em português. Obrigado pela conversa mais interessante que tive em muito tempo. Gostaria muito de continuar nossa discussão sobre literatura árabe se você tiver interesse. Muhammad. Depois de mandar a mensagem, ele olhou mais uma vez através da janela do restaurante. Marisa estava recolhendo os pratos da mesa que eles tinham deixado, e os 3 brasileiros ainda estavam sentados ali, claramente tentando processar o que tinha acontecido. Muhammad balançou a cabeça. Em 20 anos de negócios internacionais, tinha visto esse tipo de comportamento dezenas de vezes. Pessoas que pensavam que dinheiro e status eram tudo que importava, que podiam tratar outros com desrespeito e ainda assim esperar ser bem-sucedidos nos negócios. Mas hoje também tinha descoberto que ainda existiam pessoas como Marisa. Pessoas que estudavam outras culturas por curiosidade genuína, que defendiam o que era certo mesmo quando era inconveniente, que tratavam todos com igual respeito independentemente de posição social. O motorista chegou e Muhammad entrou no carro. Enquanto se afastavam do restaurante, ele já estava planejando como transformar esse encontro casual em algo mais significativo. Talvez fosse hora de expandir suas operações no Brasil, mas dessa vez com o tipo certo de parceiros. E talvez, apenas talvez, tivesse encontrado alguém que podia ajudá-lo a entender melhor não apenas o Brasil, mas também a si mesmo. Marisa estava terminando de organizar os utensílios na cozinha, quando sentiu o celular vibrar no bolso do avental. Eram quase 11 da noite. O restaurante estava fechando, e ela não esperava mensagens naquele horário. Quando viu o nome Muhammad na tela, seu coração deu um pulo. A mensagem era simples, mas carregada de significado. Ela leu 3 vezes antes de processar completamente que o CEO de uma das maiores empresas do Oriente Médio estava interessado em continuar a conversa que tinham começado no restaurante. Claro, ela digitou de volta. Seria uma honra. Quando seria conveniente para o senhor? A resposta veio quase imediatamente. Que tal amanhã? Conheço um café árabe autêntico aqui em São Paulo. Podemos conversar sem interrupções. Marisa sorriu. Depois de 5 anos estudando a cultura árabe, nunca tinha ido a um café tradicionalmente árabe. A ironia de precisar de um árabe de Dubai para descobrir a autenticidade da sua própria cidade não passou despercebida. Perfeito. Mando o meu endereço e o senhor pode me buscar? Na verdade, Muhammad respondeu. Que tal nos encontrarmos diretamente no café? É no bairro Bom Retiro. Te mando o endereço. Marisa guardou o telefone e terminou de fechar sua sessão no restaurante. Durante todo o caminho para casa no ônibus, ela não conseguia parar de pensar no encontro do dia seguinte. Não era exatamente um encontro romântico,
Ela sabia disso. Era mais como uma continuação acadêmica da conversa que tinham começado. Pelo menos era isso que ela estava tentando se convencer. Na manhã seguinte, Marisa acordou mais cedo que o normal. Passou quase 1 hora escolhendo o que vestir, querendo parecer respeitosa, mas não excessivamente formal. Decidiu por uma blusa branca simples, calça jeans escura e um lenço colorido no pescoço. Uma pequena homenagem às mulheres árabes que tinha conhecido no Marrocos. O Café Beirute ficava numa rua tranquila do Bom Retiro, entre lojas de tecidos e restaurantes libaneses. Quando Marisa chegou, Muhammad já estava sentado numa mesa do fundo, vestindo roupas casuais ocidentais pela primeira vez desde que ela o conhecia. Jeans escuros, camisa branca, um blazer azul marinho. Ele parecia mais jovem, mais acessível. "Bem-vinda", ele disse quando ela se aproximou. "Obrigada", ela respondeu sentando-se na cadeira que ele tinha puxado para ela. O dono do café, um senhor libanês de uns 60 anos, se aproximou com um sorriso caloroso. "Café árabe para os dois? E alguns doces da casa?" "Perfeito", Muhammad respondeu em árabe, e o homem ficou visivelmente emocionado ao ouvir sua língua nativa. Quando ficaram sozinhos, Muhammad olhou diretamente para Marisa. "Preciso admitir uma coisa. Ontem à noite fiquei pensando muito na nossa conversa. Faz tempo que não encontro alguém genuinamente interessado na minha cultura sem segundas intenções." "Como assim?" Marisa perguntou. "Bem, geralmente as pessoas se interessam pela cultura árabe por 3 motivos. Querem fazer negócios, estão estudando para algum propósito específico como diplomacia, ou têm alguma agenda política. Você parece ser diferente." Marisa riu. "Na verdade, eu me encaixo na segunda categoria. Comecei estudando árabe porque queria trabalhar em organizações internacionais, mas no meio do caminho me apaixonei pela cultura em si." "E o que aconteceu com os planos de organizações internacionais?" Marisa desviou o olhar, mexendo na xícara de café que o dono tinha trazido. "A vida aconteceu. Meu pai ficou desempregado no último ano da faculdade. Minha família precisou de ajuda financeira. Acabei aceitando o primeiro emprego que apareceu para ajudar em casa." "E não se arrepende?" "Às vezes sim", ela admitiu. "Principalmente quando vejo colegas da faculdade trabalhando em embaixadas ou organizações humanitárias. Mas também aprendi muito sobre humildade trabalhando como garçonete. Aprendi a valorizar cada oportunidade." Muhammad assentiu pensativo. "Sabe, meu avô sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora certa. Talvez você estivesse exatamente onde precisava estar ontem à noite. O senhor acredita nisso? Em destino? Acredito em Deus. Acredito que tudo tem um propósito. Mas também acredito que temos que trabalhar para merecer as oportunidades que nos são dadas." Eles passaram as 2 horas seguintes conversando sobre tudo. Literatura árabe, diferenças culturais entre Brasil e Oriente Médio, experiências de Marisa no Marrocos, projetos de Muhammad em diferentes países. Era uma conversa fluida, natural, como se fossem velhos amigos se reencontrando. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Muhammad disse quando já estavam na segunda xícara de café. "Claro. Por que você defendeu um estranho ontem? Podia ter perdido o emprego." Marisa pensou por um momento antes de responder. "Porque estava errado. E quando algo está errado, a gente tem que falar, independentemente das consequências. Meus pais me ensinaram isso. Mesmo arriscando seu sustento?" "Principalmente arriscando meu sustento", ela respondeu com convicção. "Se eu não posso defender o que é certo quando é inconveniente, então meus valores não valem nada." Muhammad a olhou com uma admiração que fez Marisa corar levemente. "Você sabe que isso é raro, né? Essa integridade. Não deveria ser. Mas é, principalmente no mundo dos negócios." Marisa hesitou antes de fazer a próxima pergunta. "Posso perguntar o que aconteceu depois que saí da mesa ontem?" Muhammad sorriu. "Cancelei todas as negociações com eles. 200 milhões de dólares em investimentos que eles perderam por serem preconceituosos e arrogantes." "Nossa!" Marisa disse impressionada. "Não foi um pouco extremo? Você faria negócios com pessoas que demonstram total falta de respeito por seus valores fundamentais?" Marisa pensou na pergunta. "Provavelmente não." "Então você entende minha decisão." "Entendo, mas 200 milhões de dólares é muito dinheiro." Muhammad se inclinou para a frente. "Marisa, quando você tem recursos,
A responsabilidade é escolher cuidadosamente com quem compartilhar esses recursos. Eu prefiro investir em projetos menores com pessoas íntegras do que em projetos bilionários com pessoas corruptas. Isso é admirável, ela disse sinceramente. É pragmático, Muhammad corrigiu. Parceiros íntegros geram resultados sustentáveis a longo prazo. Parceiros desonestos geram problemas caros. Eles foram interrompidos pelo celular de Muhammad, que tocou com uma ligação urgente. Ele pediu licença e atendeu no seu idioma nativo, conversando por alguns minutos em tom sério. Quando desligou, parecia preocupado. Problemas? Marisa perguntou. Um pouco. Era meu sócio em Dubai. Temos uma reunião importante na segunda-feira com investidores europeus e nossa tradutora de português ficou doente. Vamos ter que remarcar tudo. Que tipo de tradução? Documentos técnicos sobre energia solar, contratos, apresentações. É bem específico. Marisa hesitou por um momento. Eu poderia ajudar. Muhammad a olhou surpreso. Sério? Tenho formação em tradução técnica também. Fiz alguns freelances durante a faculdade. Se quiser, posso dar uma olhada nos documentos. Marisa, isso seria incrível. Mas é um trabalho grande. Precisaria ser feito até domingo. Não tenho outros planos para o fim de semana. Ela disse simplesmente. Muhammad tirou o celular e ligou para alguém, falando rapidamente no seu idioma nativo. Depois de alguns minutos, desligou e olhou para Marisa com um sorriso. Meu assistente vai mandar os documentos por e-mail em 1 hora. São cerca de 50 páginas. Quanto você cobraria por um trabalho assim com prazo apertado? Marisa fez um cálculo mental rápido. Normalmente cobraria uns R$1.000, mas considerando o prazo urgente, 5.000. Muhammad interrompeu. E se conseguir terminar até domingo de manhã, mais um bônus de 2.000. Marisa quase engasgou com o café. R$7.000? Por um fim de semana de trabalho? É um trabalho urgente e especializado. E você está me salvando de uma situação muito complicada. Eu aceito, ela disse, ainda processando a quantia. Era mais do que ela ganhava em 3 meses no restaurante. Perfeito, mas tem uma condição. Qual? Quero que venha trabalhar no meu escritório temporário aqui em São Paulo. Assim posso tirar dúvidas em tempo real e garantir que tudo está perfeito. Marisa sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. Onde é o escritório? Hotel Copacabana. Tenho uma suíte adaptada como escritório, muito mais eficiente para trabalhar com documentos confidenciais. Durante o resto da tarde, Muhammad mostrou para Marisa alguns pontos da cidade que ele tinha descoberto durante sua estadia. Eles visitaram a Pinacoteca, caminharam pelo centro histórico, tomaram açaí na rua. Era estranho como se sentia natural estar com ele, como se fossem amigos há anos. Posso te contar uma coisa? Muhammad disse quando estavam sentados no viaduto do chá, observando o movimento da cidade. Claro. Ontem à noite, quando ouvi você falando árabe, foi a primeira vez em meses que me senti verdadeiramente ouvido e compreendido fora do meu país. Como assim? Quando você viaja muito a negócios, as pessoas sempre querem algo de você. Sempre há uma agenda, um interesse. Mas quando você se dirigiu a mim em árabe, foi genuíno, sem segundas intenções. Marisa olhou para ele. E como você sabe que eu não tenho segundas intenções agora? Muhammad sorriu. Porque você poderia ter pedido muito mais que R$7.000 e não pediu. Porque ontem você arriscou seu emprego para defender um estranho. Porque passou 5 anos estudando minha cultura sem esperar nada em troca. Talvez eu seja muito ingênua, Marisa disse. Ou talvez o mundo precise de mais pessoas ingênuas, Muhammad respondeu. Quando se despediram no final da tarde, Muhammad pegou a mão de Marisa de forma respeitosa, como era costume em sua cultura. Muito obrigado por tudo, ele disse. Não precisa agradecer pelo que é obrigação, ela respondeu. Muhammad sorriu, impressionado mais uma vez com o conhecimento dela das nuances culturais árabes. Até amanhã, então. 8 da manhã? Estarei lá. Enquanto caminhava para a estação do metrô, Marisa não conseguia parar de sorrir. Em 24 horas, sua vida tinha mudado completamente. Tinha conhecido uma pessoa extraordinária, tinha conseguido um trabalho bem pago fazendo algo que amava, e pela primeira vez em muito tempo, se sentia valorizada pelos seus conhecimentos e habilidades. Mas mais que isso, sentia que tinha encontrado alguém que a via pelo que realmente era.
não pela posição que ocupava. E isso, ela sabia, era mais raro e valioso que qualquer quantia em dinheiro. Marisa chegou ao Hotel Copacabana exatamente às 8 da manhã, carregando seu laptop e uma pasta com dicionários técnicos. O saguão do hotel era impressionante, com mármores importados e lustres de cristal. Mas ela tentou não parecer intimidada. Muhammad a esperava na recepção, vestindo roupas casuais mas elegantes. "Bom dia", ele disse com um sorriso caloroso. "Pronta para um fim de semana intenso de trabalho?" "Nasci pronta", Marisa respondeu, e Muhammad riu da confiança na voz dela. Eles subiram até o 20º andar, onde Muhammad havia alugado uma suíte presidencial que havia transformado em escritório temporário. Quando as portas do elevador se abriram, Marisa ficou sem palavras. A vista panorâmica da cidade de São Paulo era deslumbrante, e a suíte tinha sido equipada com computadores de última geração, impressoras profissionais e uma mesa de reuniões que ocupava toda a sala principal. "Meu Deus", ela murmurou. "Isso aqui é incrível. Quando preciso trabalhar fora de Dubai, gosto de ter todas as ferramentas necessárias", Muhammad explicou. "Café? Chá? Suco? Café seria perfeito." Muhammad preparou o café tradicional de sua cultura numa máquina cara que tinha trazido especialmente para a viagem. O aroma tomou conta da sala e Marisa se sentiu transportada de volta para suas memórias do Marrocos. "Os documentos estão todos ali na mesa", Muhammad disse, apontando para uma pilha impressionante de papéis. "São contratos de parceria para projetos de energia solar no interior de São Paulo. Muito técnico, mas tenho certeza de que você vai conseguir." Marisa se aproximou dos documentos e começou a folhear. Era realmente complexo. Termos jurídicos específicos, especificações técnicas de equipamentos, projeções financeiras detalhadas. Mas ela se sentia confiante. Seus anos de estudo não tinham sido em vão. "Posso fazer perguntas conforme surgirem dúvidas?" ela perguntou. "Claro. Aliás, vou trabalhar aqui na mesa ao lado. Tenho algumas ligações para fazer com Dubai, mas estou disponível sempre que precisar." Durante as primeiras 3 horas, Marisa se concentrou totalmente na tradução. Muhammad fazia suas ligações no seu idioma nativo, transitando entre o árabe formal para negócios e dialetos mais casuais quando falava com amigos. Ela achava fascinante como ele mudava sutilmente o tom e o vocabulário dependendo de com quem estava falando. "Dúvida", ela disse durante uma pausa. "Esse termo aqui, Infrastructure Resilience Assessment. Como vocês normalmente traduzem isso no contexto de energia renovável?" Muhammad se aproximou para olhar o documento, ficando bem perto de Marisa. Ela sentiu o perfume sutil que ele usava e ficou momentaneamente distraída. "Geralmente usamos termos técnicos específicos", ele explicou. "Mas no contexto brasileiro, talvez a avaliação de resistência da infraestrutura funcione melhor." "Faz sentido", Marisa disse, anotando a tradução. Por volta do meio-dia, Muhammad sugeriu uma pausa para almoço. Ele havia encomendado comida árabe de um restaurante que conhecia, e eles comeram sentados na varanda da suíte, observando a cidade lá embaixo. "Posso te perguntar uma coisa pessoal?" Marisa disse entre uma garfada e outra de humos. "Claro. Como é ser CEO tão jovem? Você tem, o quê, 35 anos?" 33, Muhammad corrigiu. "E não foi fácil. Meu pai fundou a empresa, então sempre tive a pressão de provar que merecia a posição por competência, não por nepotismo." "E conseguiu provar?" Muhammad sorriu. "Os resultados falam por si. Triplicamos o faturamento nos últimos 5 anos, expandimos para 15 países e nos tornamos referência em investimentos sustentáveis no Oriente Médio." "Impressionante", Marisa disse genuinamente. "E o que seus pais acham de você estar solteiro aos 33? Muhammad riu alto. "Ah, essa é uma batalha constante. Minha mãe já apresentou pelo menos 20 candidatas perfeitas nos últimos 2 anos. E por que não deu certo com nenhuma?" Muhammad ficou sério por um momento. "Porque todas estavam interessadas no que eu represento, não em quem eu sou. Status, dinheiro, posição social. Nunca encontrei alguém que me visse além disso." Marisa sentiu o coração acelerar ligeiramente. Deve ser difícil confiar nas pessoas. "É, por isso ontem à noite foi tão especial. Você não sabia quem eu era, mas me tratou com respeito. E quando descobriu, não mudou seu comportamento. Por que mudaria? Você continua sendo a mesma pessoa." "Exato.
Mas a maioria das pessoas não pensa assim. Eles voltaram ao trabalho depois do almoço, e Marisa se surpreendeu com a facilidade com que trabalhavam juntos. Muhammad era atencioso sem ser invasivo, prestativo sem ser condescendente. Quando ela tinha dúvidas técnicas, ele explicava com paciência. Quando precisava de contexto cultural, ele dava exemplos práticos. Por volta das 6 da tarde, Marisa estava traduzindo um contrato particularmente complexo quando Muhammad recebeu uma ligação que claramente o deixou irritado. Ele falou no seu idioma nativo por vários minutos, o tom cada vez mais tenso. "Problemas?" Marisa perguntou quando ele desligou. Muhammad passou as mãos pelo cabelo, visivelmente frustrado. Era Carlos Eduardo, um dos empresários de ontem. O que ele queria? Descobriu onde estou hospedado e veio até aqui. Está no saguão do hotel se recusando a sair até eu concordar em conversar com ele. Marisa franziu a testa. Isso não é meio assédio? É exatamente assédio. Mas ele aparentemente está desesperado. Segundo a recepção, está alegando que tem informações importantes sobre irregularidades na minha empresa. Que tipo de irregularidades? Muhammad balançou a cabeça. Provavelmente inventando alguma coisa para tentar me chantagear. É uma tática desesperada. Você vai descer para falar com ele? Não quero dar a ele a satisfação, mas talvez seja melhor resolver isso de uma vez. Muhammad hesitou. Marisa, você se importaria de vir comigo? Como testemunha? Claro, ela respondeu sem hesitar. Eles desceram até o saguão, onde encontraram Carlos Eduardo sentado numa poltrona de couro, vestindo o mesmo terno de ontem, mas com a aparência de quem não havia dormido bem. Quando viu Muhammad se aproximando, ele se levantou rapidamente. Muhammad, que bom que você veio. Precisamos conversar urgentemente. Temos 2 minutos, Muhammad disse friamente. E ela fica, acrescentou indicando Marisa. Carlos Eduardo olhou para Marisa com desagrado evidente. Isso é conversa de negócios, privada. Ela fica ou não há conversa? Muhammad repetiu. Carlos Eduardo suspirou dramaticamente. Tudo bem. Muhammad, olha, descobri algumas coisas sobre você desde ontem. Coisas que talvez você não queira que se tornem públicas. Que tipo de coisas? Muhammad perguntou claramente entediado. Bem, por exemplo, soube que sua empresa está sendo investigada por lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos. E que você tem conexões com grupos políticos questionáveis. Marisa viu Muhammad rir. Não foi uma risada nervosa ou defensiva. Foi uma risada genuína de divertimento. Carlos Eduardo, você realmente fez sua pesquisa, Muhammad disse. Só esqueceu de verificar as fontes. Como assim? Muhammad tirou o celular do bolso e mostrou uma página da internet. Essa investigação que você encontrou é sobre uma empresa chamada Al Rashid Import-Export, baseada no Paquistão. Não tem nenhuma relação com minha empresa. Carlos Eduardo ficou pálido. Mas... E as conexões políticas questionáveis? Muhammad continuou. Você provavelmente está se referindo ao meu trabalho com o Programa de Refugiados da ONU. Sim, trabalho com políticos, ajudando vítimas de guerra. Marisa observava Carlos Eduardo desmoronar a cada palavra de Muhammad. Era óbvio que ele tinha feito uma pesquisa desesperada e superficial, agarrando-se a qualquer informação que pudesse usar. Olha, Muhammad, Carlos Eduardo tentou uma última vez. Sei que a gente começou com o pé esquerdo ontem, mas isso não precisa acabar assim. Podemos recomeçar, fazer direito dessa vez. Recomeçar? Muhammad repetiu. Depois de tentar me chantagear com informações falsas? Não era chantagem, era o quê? Marisa interrompeu, incapaz de ficar calada. Você invadiu a privacidade dele. Veio atrás dele no hotel onde está hospedado. Tentou intimidá-lo com mentiras. Como você chama isso? Carlos Eduardo se virou para ela com raiva. Ninguém pediu sua opinião, garçonete. O silêncio que se seguiu foi gelado. Muhammad deu um passo à frente e havia algo perigoso na postura dele. Repita isso. Muhammad disse baixinho. Repita. O que você acabou de chamar ela. Carlos Eduardo percebeu que tinha cometido um erro terrível. Olha, não quis desrespeitar. Não quis desrespeitar?
Muhammad estava claramente lutando para controlar a raiva. Você acabou de diminuir uma mulher formada, inteligente e profissional por causa da profissão dela. E ainda acha que eu faria negócios com você? Muhammad, por favor, saia daqui, Muhammad disse. Agora. E se tentar me procurar novamente, vou acionar meus advogados por assédio. Carlos Eduardo olhou de Muhammad para Marisa, percebendo que tinha perdido definitivamente qualquer chance de recuperar o negócio. Ele murmurou algumas palavras inaudíveis e saiu do hotel, os ombros caídos em derrota. Quando ficaram sozinhos, Muhammad se virou para Marisa. Desculpe que você teve que ouvir isso. Não precisa se desculpar. Obrigada por me defender. Obrigado por estar aqui. Não sei como teria lidado com isso sozinho. Eles voltaram para a suíte em silêncio, ambos processando o que tinha acontecido. Quando chegaram, Muhammad serviu chá para os dois e se sentaram na varanda. Marisa, ele disse depois de alguns minutos, posso te contar algo que talvez seja inapropriado? O quê? Desde ontem não consigo parar de pensar em você. E não tem nada a ver com trabalho ou tradução ou negócios. Marisa sentiu o coração acelerar. Muhammad, eu sei que nos conhecemos há apenas 2 dias. Sei que somos de mundos completamente diferentes. Mas há algo em você que me atrai de uma forma que nunca senti antes. Marisa olhou para ele, vendo a sinceridade nos olhos escuros. Eu sinto a mesma coisa. Ela admitiu baixinho. Sério? Sério. Mas é complicado, não é? Você mora em Dubai, eu moro aqui. Você é CEO de uma multinacional, eu sou garçonete. Muhammad se inclinou para a frente. E se eu te dissesse que nada disso importa para mim? Diria que você está sendo romântico demais. Muhammad sorriu. Talvez. Mas também diria que encontrei alguém que me faz querer repensar todos os meus planos. Marisa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Que tipo de planos? Planos de expandir os negócios para o Brasil, de passar mais tempo aqui, de descobrir se essa conexão que sinto com você é real ou só impressão minha. Eles se olharam em silêncio por um longo momento. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, e Marisa se sentiu como se estivesse vivendo um sonho. E se for real? Ela perguntou. Então vamos descobrir juntos para onde isso pode nos levar. Muhammad estendeu a mão e Marisa a pegou. Era um gesto simples, mas carregado de possibilidades infinitas. Do lado de fora, a cidade fervilhava com seus milhões de habitantes, cada um vivendo suas próprias histórias. Mas ali naquela varanda, 2 corações de mundos diferentes tinham encontrado um ao outro, e isso parecia a única coisa que realmente importava. 6 meses depois, Marisa estava no escritório da Al Rashid Investment Group em São Paulo, revisando contratos para um projeto de energia solar no interior paulista. A empresa tinha aberto sua primeira filial brasileira 3 meses após o encontro no restaurante, e Marisa havia se tornado a diretora de Relações Culturais e Tradução Especializada. Seu escritório tinha vista para a Avenida Paulista e ela ainda se surpreendia às vezes com a mudança radical que sua vida havia tomado. De garçonete a executiva de uma multinacional em apenas 6 meses. Mas mais que a mudança profissional, era a mudança pessoal que realmente a tocava. Muhammad bateu na porta do escritório dela, carregando 2 xícaras de café. Posso interromper? Claro. Marisa sorriu, salvando o documento no computador. Sempre tenho tempo para o meu chefe. Ex-chefe, Muhammad corrigiu, se sentando na cadeira em frente à mesa dela. Agora somos sócios. Era verdade. Muhammad havia insistido em dar participação acionária para Marisa quando ela aceitou o cargo de diretora. Não era apenas um emprego, era uma sociedade real baseada no respeito mútuo e na confiança que tinham construído. Como foram as reuniões da manhã? Marisa perguntou pegando a xícara que ele ofereceu. Excelentes. O projeto de Ribeirão Preto foi aprovado pela prefeitura. São 1000 residências que vão ter energia solar subsidiada pela nossa empresa. Incrível! E o projeto das escolas rurais? Muhammad sorriu. Também aprovado. 50 escolas no interior de São Paulo vão ter energia limpa e sustentável nos próximos 2 anos. Marisa sentiu o coração se aquecer. Aqueles projetos não eram apenas negócios. Eram investimentos em comunidades que realmente precisavam. Exatamente o tipo de trabalho que ela sempre sonhara fazer.
Tem uma reunião importante hoje à tarde, Muhammad disse, mudando de assunto. Os investidores europeus que cancelamos no primeiro trimestre remarcarão a apresentação. Aqueles mesmos que queriam vir quando sua tradutora ficou doente? Exatos. Mas agora eles estão vindo porque ouviram falar dos nossos resultados aqui no Brasil. Querem replicar o modelo na Europa. Marisa assentiu. Preciso preparar alguma coisa específica? Na verdade, Muhammad hesitou por um momento. Queria te pedir algo que vai além do trabalho. O quê? Meus pais estão chegando amanhã de Dubai. Vão ficar uma semana aqui para conhecer as operações brasileiras. Marisa sentiu o estômago dar um nó. Em 6 meses de relacionamento com Muhammad, eles tinham evitado cuidadosamente o assunto família. Não porque fosse um segredo, mas porque ambos sabiam que era um passo importante. E você gostaria que eu os conhecesse? Ela disse. Não como pergunta, mas como afirmação. Gostaria muito. Eles sabem sobre você, sobre nós. Estão curiosos para conhecer a brasileira que conquistou o coração do filho deles. Marisa riu nervosamente. Conquistei mesmo? Muhammad se levantou da cadeira e caminhou até onde ela estava sentada. Pegou as mãos dela e a fez se levantar também. Marisa, você sabe que sim. Você mudou minha vida completamente. Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Nunca me senti tão completo, tão em paz comigo mesmo. Eu também, ela admitiu baixinho. Mas conhecer seus pais é um passo grande. É, mas é um passo que quero dar com você. Marisa olhou nos olhos de Muhammad e viu toda a sinceridade do mundo. Eles vão me aceitar? Uma brasileira que era garçonete? Eles vão te amar, Muhammad disse com convicção. Porque você é inteligente, determinada, corajosa. Porque você me faz feliz. E porque eles são pessoas boas que sabem reconhecer caráter. E se não reconhecerem? Muhammad segurou o rosto de Marisa com as 2 mãos. Então será problema deles, não nosso. Mas confie em mim. Eles vão te adorar. A reunião da tarde foi um sucesso absoluto. Os investidores europeus ficaram impressionados não apenas com os números, mas com o modelo sustentável que Muhammad e Marisa tinham desenvolvido. Projetos que geravam lucro, mas também impacto social positivo. Vocês conseguiram algo raro, disse Klaus Weber, o principal investidor alemão. Unir rentabilidade com responsabilidade social. Queremos replicar isso em toda a Europa. Depois que todos foram embora, Muhammad e Marisa ficaram sozinhos na sala de reuniões, olhando para a cidade pela janela. Você percebe o que acabamos de conseguir? Muhammad perguntou. Um contrato de 50 milhões de euros? Mais que isso. Provamos que é possível fazer negócios de forma ética e sustentável. Que é possível gerar riqueza ajudando pessoas. Marisa assentiu. É tudo o que sempre sonhei fazer. E agora vamos fazer em escala global. Muhammad se virou para ela e havia algo diferente no olhar dele. Uma decisão, uma determinação que ela reconheceu, mas não conseguia identificar. Marisa, ele disse, ajoelhando-se diante dela. O coração de Marisa parou. Muhammad, o que você está fazendo? Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Estou pedindo para você passar o resto da vida comigo, para construirmos algo ainda maior juntos, para sermos parceiros, não só nos negócios, mas na vida. Marisa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Muhammad, eu te amo, ele disse simplesmente. Amo sua inteligência, sua coragem, sua integridade. Amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Casa comigo? Marisa olhou para aquele homem extraordinário ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas uma vida de luxo, mas uma vida de propósito. Uma vida onde eles poderiam fazer a diferença no mundo juntos. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso. Muhammad se levantou e a beijou. E Marisa sentiu como se fosse a primeira vez. Era um beijo cheio de promessas, de futuros possíveis, de amor verdadeiro. Tenho uma coisa que preciso te contar, Muhammad disse quando se separaram. O quê? Meus pais já sabem que vou pedir você em casamento. Na verdade, foi ideia da minha mãe eu fazer isso hoje. Marisa riu através das lágrimas. Quer dizer que eles já me aprovaram? Eles te amam desde que contei a história de como nos conhecemos. Minha mãe disse que qualquer mulher corajosa o suficiente para defender um estranho no trabalho
É exatamente o tipo de pessoa que ela quer na família. Marisa riu, ainda emocionada. E seu pai? Meu pai ficou impressionado quando soube da sua formação acadêmica e como você ajudou a expandir nossos negócios aqui. Ele disse que você tem o que ele mais valoriza: inteligência e caráter. 2 dias depois, Marisa estava no aeroporto de Guarulhos, ao lado de Muhammad, esperando os pais dele chegarem. Ela tinha passado horas escolhendo a roupa, querendo causar uma boa primeira impressão. Optou por um vestido azul marinho elegante, mas não exagerado, com um lenço colorido que Muhammad havia dado de presente. Está nervosa? Muhammad perguntou, notando que ela mexia no anel de noivado constantemente. Muito, ela admitiu. E se eles mudarem de ideia quando me virem pessoalmente? Impossível, Muhammad disse, beijando a testa dela. Você é perfeita. Quando os pais de Muhammad saíram da área de desembarque, Marisa ficou surpresa. Ela esperava pessoas mais formais, mais distantes. Mas Fatima Al-Rashid era uma mulher elegante de 50 anos com olhos calorosos e um sorriso genuíno. Omar Al-Rashid era um homem distinto, alto como o filho, mas com a mesma expressão acolhedora. Você deve ser a Marisa, Fatima disse em português quase perfeito, abraçando a futura nora calorosamente. Muhammad não parou de falar de você nem por 1 minuto. É um prazer conhecê-los, Marisa respondeu, emocionada com o carinho da recepção. Omar estendeu a mão para ela, mas depois mudou de ideia e também a abraçou. Bem-vinda à família, ele disse. Muhammad nos contou que você salvou ele de fazer o pior negócio da vida dele. Marisa riu. Acho que ele está exagerando. Não está, não, Fatima disse. Aqueles empresários brasileiros eram pessoas horríveis. Muhammad nos contou como você o defendeu arriscando seu emprego. Isso mostra quem você realmente é. Durante a semana que se seguiu, Marisa teve a oportunidade de conhecer melhor os pais de Muhammad. Eles visitaram os projetos sociais da empresa, conheceram as comunidades que estavam sendo beneficiadas, participaram de reuniões com autoridades locais. Estamos muito orgulhosos do que vocês construíram aqui, Omar disse durante um jantar na casa de Marisa, onde ela tinha feito questão de cozinhar pratos brasileiros para eles. Não é apenas um negócio bem-sucedido, é um legado. E vocês fazem isso juntos, Fatima acrescentou, como parceiros de verdade. É lindo de ver. Posso perguntar uma coisa? Marisa disse, ganhando coragem. Vocês não se preocupam com as diferenças culturais entre mim e Muhammad? Fatima e Omar trocaram um olhar e sorriram. Querida, Fatima disse, amor verdadeiro transcende culturas. E além disso, você conhece nossa cultura melhor que muitas mulheres árabes que conhecemos. O que importa não é de onde você vem, Omar completou, mas quem você é. E você é exatamente o tipo de mulher que sempre sonhamos para nosso filho. 3 meses depois, Marisa estava em pé no jardim do Hotel Copacabana, o mesmo onde tinha trabalhado traduzindo documentos com Muhammad. Mas agora estava vestida de noiva, esperando caminhar até o altar onde ele a aguardava. A cerimônia havia sido planejada para honrar ambas as culturas. Elementos tradicionais árabes se misturavam com costumes brasileiros, criando algo único e especial que representava perfeitamente a união de 2 pessoas de mundos diferentes. Pronta? Perguntou Helena, a tia de Marisa, que havia voltado para São Paulo, especialmente para o casamento, e que faria o papel de madrinha. Mais que pronta, Marisa respondeu, olhando para Muhammad no altar. Ele estava radiante, vestindo um terno escuro elegante, cercado por amigos e familiares de 2 continentes. Quando ela começou a caminhar pelo corredor, Muhammad sorriu com uma alegria que iluminou todo o jardim. Ali estava a mulher que havia mudado sua vida, que havia mostrado que era possível encontrar amor verdadeiro baseado em respeito, admiração e valores compartilhados. Vocês se tornaram exemplo para todos nós, disse o celebrante durante a cerimônia. Provaram que diferenças culturais não são obstáculos quando existe amor genuíno e respeito mútuo. Depois da cerimônia, durante a festa, Marisa observou os convidados misturados. Brasileiros e árabes conversando, rindo, compartilhando histórias. Funcionários da empresa, familiares, amigos de ambos os lados do Atlântico.
Em que está pensando? Muhammad perguntou, se aproximando dela na varanda onde ela havia saído para respirar um pouco. Em como a vida é imprevisível, ela respondeu. Há 1 ano eu era garçonete servindo mesas. Hoje sou sócia de uma empresa multinacional e esposa do homem mais incrível do mundo. E amanhã seremos pais da próxima geração que vai fazer o mundo melhor, Muhammad disse, colocando a mão no ventre ainda plano de Marisa. Ela o olhou surpresa. Como você sabe? Não sei, ele admitiu rindo. Mas tenho esperança. Bem, Marisa disse pegando a mão dele e colocando no local certo. Talvez sua esperança não esteja tão distante da realidade. Muhammad a olhou com os olhos arregalados. Sério? Descobri ontem. Queria te contar depois da cerimônia. Muhammad a ergueu do chão e a girou, ambos rindo de pura felicidade. Quando a colocou de volta no chão, ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você sabe que me fez o homem mais feliz do mundo, né? E você me fez a mulher mais realizada, ela respondeu. Não só por causa do amor, mas porque juntos estamos fazendo algo que realmente importa. Eles olharam para a festa acontecendo dentro do salão. Famílias se misturando, culturas se encontrando, amor florescendo em todas as formas. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Marisa disse. O quê? Como tudo começou com uma simples atitude. Eu defendendo você daqueles homens ignorantes. Se eu não tivesse feito nada, se tivesse ficado calada... Mas você não ficou, Muhammad interrompeu. Porque essa é sua natureza. Você sempre faz o que é certo, independentemente das consequências. E você sempre reconhece o valor das pessoas, independentemente da posição social delas. Muhammad sorriu. Talvez seja por isso que deu certo. Porque ambos valorizamos caráter acima de tudo. 5 anos depois, Marisa estava no escritório da Al-Rashid Investment Group, agora expandido para 3 andares inteiros de um prédio comercial em São Paulo. Pela janela, ela podia ver uma das escolas que haviam reformado, onde crianças brincavam no pátio equipado com painéis solares que forneciam toda a energia necessária. Seu filho de 3 anos, Omar Marisa Al-Rashid, nome que homenageava tanto o avô quanto a mãe, brincava no cantinho do escritório dela com brinquedos educativos, falando alternadamente em português e árabe, com a facilidade natural das crianças bilíngues. Mamãe, quando o papai volta? Omar perguntou em português. Logo, amor. Ele está visitando o projeto novo em Brasília. A empresa havia se tornado referência em investimentos sustentáveis na América Latina. Tinham projetos em 12 países, haviam criado mais de 5.000 empregos diretos e impactado positivamente a vida de 500.000 de pessoas através de iniciativas de energia limpa e desenvolvimento comunitário. Mas o que mais orgulhava Marisa não eram os números. Era o modelo que tinham criado, provando que era possível ser extremamente bem-sucedido financeiramente sem comprometer valores éticos ou responsabilidade social. Margaret Sinclair, a crítica musical que havia mudado a vida de Clara na história que inspirara tantas outras transformações, havia escrito um artigo sobre Marisa e Muhammad para uma revista internacional de negócios. O título era Quando Culturas se Encontram, como uma garçonete e um CEO revolucionaram o conceito de negócios sustentáveis. Muhammad chegou ao escritório no final da tarde, bronzeado do sol de Brasília, carregando presentes para a esposa e o filho. Como foi a reunião com o governador? Marisa perguntou, recebendo o beijo de boas-vindas. Excelente. Vamos implementar energia solar em todas as escolas públicas do Distrito Federal. 500 unidades nos próximos 2 anos. Papai! Omar correu para os braços do pai, que o ergueu no ar com facilidade. E como está meu pequeno engenheiro? Muhammad perguntou em árabe. Bem, hoje ajudei a mamãe a fazer reunião importante. Omar respondeu, misturando português e árabe de forma adorável. Marisa riu. Ele se comportou perfeitamente durante a videoconferência com os investidores japoneses. Até fez algumas observações técnicas sobre energia solar. Claro, Muhammad disse orgulhoso. É filho de 2 gênios dos negócios. Quando Omar foi brincar novamente, Muhammad se sentou na mesa de Marisa e pegou as mãos dela. Tenho uma proposta para você, ele disse. Que tipo de proposta? Os europeus querem que abramos operações na África. Projetos de eletrificação rural em países que mais precisam. Seria nosso maior desafio até agora. Marisa sentiu o coração acelerar. Que tipo de escala? $100 milhões em investimento inicial.
Potencial para impactar diretamente 5 milhões de vidas nos próximos 10 anos. Nossa, Marisa sussurrou. Seria incrível, mas significaria muitas viagens, muito trabalho, muito tempo longe de casa. Marisa olhou para Omar brincando, depois para Muhammad. Você sabe qual é minha resposta, né? Qual? A mesma de sempre. Se é para ajudar pessoas, se é para fazer a diferença no mundo, eu topo qualquer desafio. Muhammad sorriu e a beijou. Por isso eu te amo. Por isso escolhi você para ser minha parceira em tudo. E eu escolhi você, Marisa respondeu. Porque você me mostrou que é possível ter sucesso sem perder a alma. Que é possível construir um império baseado no amor e no respeito. Do lado de fora do escritório, São Paulo fervilhava com seus 12 milhões de habitantes, cada um vivendo suas próprias histórias de luta, esperança e transformação. Mas ali naquela sala, 3 pessoas que se amavam profundamente planejavam como poderiam continuar fazendo o mundo um pouco melhor, um projeto de cada vez. E tudo havia começado numa noite simples, num restaurante elegante, quando uma garçonete corajosa decidiu defender um estranho e um homem poderoso decidiu valorizar caráter acima de aparências. Às vezes, as maiores transformações nascem dos menores gestos de humanidade. Às vezes, o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos. E às vezes, apenas às vezes, fazer o que é certo nos leva exatamente para onde sempre deveríamos estar. En la herrería. La herrería. Que está cerca de la biblioteca, escuché. Ah, ok. ¿Hay una Voy a ir a, biblioteca? Sí, hay una biblioteca. voy a, ir a, voy a ir a saber, chicas. Yo no Chao. voy a hacer eso, Que les vaya bien. Certecita. Igual, adiós. Hola, Kim. A ver, entonces vamos a... Por allá. ¿Qué se le- Atrás de eso. Ay, me da miedo las mujeres, chiquillo. Me sentí demasiado puesta. Pero esto es una enfermería. Aventurero con el Sí, sí, sí. Gracias. ¿Puedo rolear de Ah, sí, salario? estamos cercadas. Qué bueno que le das terapia. Ahí conseguimos ¿Qué es esto? el cuadro de Messi. Esta es una iglesia, no me sirve de una polla. ¿Qué es? Y otro lugar. ¿Qué son así? ¿Qué es eso? ¿En dónde está? No me abandones. Acá. Vamos, vamos, vamos. Respeta tu canje, no, que respeta tu canje, Ay, amigo. Voy a Nixon. quedar mal frente a todos. Eso quién sabe porque si no está tiene una... Ella, es que generalmente las VTubers tienen esa forma de hablar, pero yo las banco, porque son muy buena onda. Nunca me he topado con una VTuber pesada. Entonces, aunque al principio me choqué, no me importa, yo las banco. ¿Qué es esto? Permiso, permiso, permiso. ¿Y esto qué? ¿Con cuántas VTubers te has topado en la vida para firmar eso? Con las que me topé aquí en el mouse, Mickey Aquí Mouse. podrás encontrar varios libros. Puta, pero es que yo no quiero libros, yo quiero una cara. Acá. Ah, el travieso. Dice, Casa del minero. Si tienes alguna duda, que venga al altar. ¿Será esto? Ya veo. hola. Puse mi hacha y... A veces quisiera que una anterior pero bueno, Ay, ¿cómo quito mi hacha? el ladrón de herrero. Permiso, claro. Dale a Dale, la dale, clic dale. Las derecho. tiendas más comercio no tienen gran valor. Ah, Por gracias. favor, te las cambiaré por unas que sí. Nada, pero... Dejen de hacer eso. Van a matarme. Casa del minero, podrás realizar invocaciones en el altar si tienes... ¿Y yo cómo te alguna paso a mí? Ok, a ver. A verte. Quiero una pala. Este es el altar de invocaciones. No se A los que peguen no mucho ocupan. porque si no se van a terminar robando el Larry truco. Saja Rainbow, Service Initiator. Esto no.
Este es ladrón en el herrero. Estoy nada más realmente necesita muchos materiales. Si tienes algunos con gusto los compartiré. ¿Y este? A veces quisiera hacer una aventura pero ya no ¿Qué bueno, dice? lo siento, tenemos una larga lista de pedidos. Ok. Esto es raro. ¿Y este? Una Ah. ¿Qué? Es una persona, pensé que era una persona. Auxilio, me dio ansiedad, auxilio. Alguien le preguntaba a un bot y dijeron no hay un PC que venda hilo. Sería ir a encontrar un esposo de las Ok. arañas en las minas Entonces, abandonadas. ¿Ya reclutaron más gente? Ah, mira, ya metieron más cosas que God. Acá. Bien, God. Dale clic A ver. derecho viendo el crafteo en el a ver, J. pica, summoning, 2 sticks. Estoy tratando de ver los tutoriales de cómo se hacen las cosas. Oh, mira, se pueden vender. Métele 2 de hierro, dos Summoning palos, altar. un pico de piedra sano y una antorcha y listo, ya tienes tu pico. Ok, ya están mis ¿Pero a quién le meto palos. todo eso? ¿Dónde lo meto? Ah, la mesa de acá. La mesa de No, acá. no sale. Ah, se Con el usan clic en esas derecho. mesas. Sí, por eso Vale, les vale. no, no, no. Clic derecho. Ah, es que métele por orden todo lo que te ¿Ves? dije. Igual puedes ver la receta del cake. ¿Cómo se usa? Dale a la E y a la derecha Ah, y busca si meto- hierro y te sale el crafteo. ¿Dónde está mi Esto es demasiada tecnología. Ah, acá está mi hierro. Ay, yo El no agarro summoning nada. altar. Yo 2 no- palos, 3 de hierro y un pico de piedra. ¿Y ahora yo qué hago aquí esperando? No sé, No entiendo, mi no hierro acá, entiendo. sí, está mi 23 ¿Quién no entiende? ¿Quién no entiende el explico? ¿Quién no entiende el explico? ¿Tienes hierro? ¿Tienes Esto hierro? es tecnología Piedra. alienígena. Piedra. Tú no Con mira, hierro. Yo tienes tengo que madera. sacarte una de esas mesas de rojas. ¿Ves las mesas rojas? ¿Ya? Hoy tenemos que ir por cosas. Pero- Ahí. Una letra tuña y Ajá, la- por eso. Con clic derecho tienes que darle, o sea, pones en tu mano 3 lingotes de hierro. Ok, Le das ok, clic ok, derecho. Es upgradeable Ya. esto. Dos palos, ¿Ya los pusiste? le das clic derecho. Es todo Luego upgradeable. le das un ok. pico de piedra sano, clic derecho y al final le pones Sí, una güey, antorcha. sí. Esto No, 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 tampoco, a ver. Ok, ya aprendí a sacar las cosas. Ah, Pásame el hierro. Mira, seguido, dale a la E, Puse mi pico. dale a la E Ah, y ves a la sata. derecha. Mierda. A la derecha tienes como que Sí, era ítems, solo ¿verdad? ellos, De Minecraft. Una eh, O sea, hay que ir por más. Iron Sword. Cuando le Ya. das a la E, a la Seguramente. derecha ves como ítems. Sí, Y porque abajo si no vas a hay una hacer barra de una búsqueda, pala y ¿verdad? Iniciador es Ajá. la antorcha. Ah, Ok. sí, sí, sí. Vale, ¿Quieres una escribe pala? hierro. No, ni en pedo. Ya, ok. una vez Mira, escribes dame- hierro, dame cierto mi que ahora te cuaderno. salen un Dame- pico de hierro, Ah, ¿verdad? ya, Pero ya, ahí para sale cómo se iniciar. hace. Ajá, dale clic y ahora te sale un yunque. Arriba a la Stone medio a la Sword, izquierda dos te Iron dice Man. yunque y altar, ¿no? Ah, sí, sí. Va, lo que dice Una summoning altar es esa Stone mesa. Sword Tienes que guiarte de y eso. dos Ah, ok, de ok. hierro. Muchas gracias. Oye, güey, No tienes. sé, dame 2 de hierro. No, hierro no tengo, me lo gasté todo para el pico. Vamos a usar hombre. esto. Bueno, Ay, ya agarré sabes, algo, ¿y no sé de quién es esto. No sé de quién es esto. Ahí está. La espada. No puedo usar esto. A ver. Si no, se puede usar, ¿no? No, no se puede craftear. Está Oye, mi bloqueado. palo se puede Me voy, me voy. Me dio mucha ansiedad. Ansiedad social, chiquillos. No puedo. No puedo con esto. La vida de streamer me consume. No puedo. Mira. Caballero real. ¿Qué? Yo sé lo que... Sí, chica. Sí, chica, no tengo una polla. ¿Eres Dios? ¡Ah! Ahí va. Él es como... Buenísimo. Jesucristo. Ah, mira, Ay, un hueso. Ok. Pues tenemos que seguir explorando, ¿no? Ya. Tengo miedo, chicos. Tengo mucho miedo. Me siento demasiado expuesta. No pensé llegar tan lejos. Ahora la gente... Ahí está. Martu, sí, Martu. Voy a ir a buscar a la Martu para que vayamos a hacer eso juntas. Yo tengo mi bote, ¿cierto? Estoy puro leseando. No, literal. Espérate nomás después. Oh, hola chicos. El día de hoy. No me sale ni aunque lo intente. Lo siento. Martu. Arena Borchegazo, siempre importante. Martu, 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 Martu. Hola, ¿dónde está? Aquí. Oye, pero ¿qué, ¿qué querías hacer? ¿Un búnker? No, me viene a buscar. Oye, ¿tení hierro? No, estoy yendo para allá recién. Ah, ya para que vayamos juntas, porque... Porque hay
picota, toda cosa. Sí. No he fundido el hierro, sí. No le ¡Mira! ¿Qué pasa? Si así en la mesa te sale mesa rosada. ¿Qué? Si así con madera rosada te sale la mesa rosada. Nah, Qué bonita. tecnología. Oye. Tecnología. Ya, sí, yo me voy a poner a buscar bloquecitos. Oye, mi mesa te la robaste. Voy a usar tu horno. Me la robé. Sí. Muchas gracias. Te traeré una cuando encuentre. No me la quería robar, tranquila. Ay, No. Martu me da mucho miedo a la gente. Estoy como la ansiedad social a tope. Ya, mira, conversé con los vikingos y me dijeron que para el bosque no fuera. Ay, yo Yo quiero lo ir pillé. para allá. Pero vayamos Pero para los atrás vikingos, nomás. los vikingos son los que están. El Nuge. No, ellas son las buenas ondas. El Kishi y todo ello, ¿no? Parece. Ya, mira, yo me voy a ir por donde está la gatito. Lagartito. Sí, me voy a hacer una. Ay. Allá me haré una cosa, una cafetería, algo exótico. La gatito, ya, a ver. ¿Dónde dice la gatito? Está en el mapa, pues tenéis que ver por dónde está la otra Martu. Ay, que parece que me falta explorar mapa. Ah, bueno. Medio hipo. A ver.